tenho 24 anos e sou cineasta. Eu me formei na ESO em 2015, fiz cinema de animação, artes visuais com habilitação em cinema de animação e me formei em gestão de turismo em 2016 no IFPE. Lá dentro da faculdade. Quando eu era terceiro período, mais ou menos, aí a gente começou a fazer alguns projetos dentro das próprias cadeiras, né? Os professores normalmente já passam algumas coisas assim pra gente ir exercitando. E aí tinha um amigo meu na época que estava montando uma produtora e eu estava finalizando o roteiro de um curta. Aí eu entrei em contato com ele, a gente conversou e aí casou dele estar precisando de material para poder iniciar os trabalhos da produtora e eu estava precisando de uma produtora, de alguém que pudesse me auxiliar para poder colocar esse projeto para frente. Aí assim, embora ele tenha sido uma coisa muito experimental, né? Não digo o gênero do filme, mas a construção do filme como um todo ter sido meio experimental, porque assim, a gente ainda não tinha pago cadeira de produção, não tinha pago cadeira de direção, a gente estava ainda muito no começo. A gente conseguiu, né, finalizar todo o processo do curta, fazer a exibição do curta. O curta fala sobre o Cinema São Luís, e aí foi uma coisa assim que despertou ainda mais a vontade de continuar trabalhando com isso, porque eu via que muita gente, quando entrava na faculdade, se limitava aos projetos que a própria faculdade passava, né? Não procurava fazer algo além disso. E aí a gente procurou começar a continuar, fazer algumas coisas além do que era proposto na faculdade. Aí comecei, né, fazendo esse primeiro curta, depois a gente começou a fazer um outro trabalho que era voltado para a faculdade, que era o nosso TCC, mas acabou se tornando uma coisa muito maior, porque a gente teve que fazer o curta e precisou de todo um apoio, porque o filme passava por várias épocas, sabe? Várias décadas, no caso. E logo em seguida comecei o documentário, então eu saí pegando um trabalho atrás do outro. Eu nunca me limitei só aos trabalhos acadêmicos. O primeiro trabalho que eu fiz mesmo, sem ser esse que eu falei do roteiro, ele foi uma animaçãozinha, um stop motion, que a gente exibiu na época, na TV Jornal e tudo mais. Aí depois eu fiz esse curta que fala sobre o Cinema São Luís, que se chama Entrada Proibida. Aí ele é infantil, assim, o gênero não, mas é com algumas crianças e conta a história de um cinema que ele poderia ter sido, né, fechado. Na época, na história, ele foi fechado e depois ele ressurge, que é basicamente o que aconteceu com o próprio Cinema São Luís na época, né? Não na época que a gente gravou, um pouco antes. E aí depois é que eu fiz o A Vida e uma Viagem, que foi o meu projeto de conclusão de curso. Aí esse A Vida e uma Viagem, ele conta a história de uma personagem, só que ele permeia por várias décadas, então a gente mostra ela desde de adolescentezinha até o final da vida. E toda essa passagem de tempo se passa dentro de um trem. Então, ela começa a história nos anos 50 e a gente permeia nos 50, 60, 70, 80, 90 e 2000. Então, toda essa passagem de época acontece dentro do trem, com vários personagens ambientando as décadas, e o filme é completamente sem diálogo nenhum. É todo permeado pela trilha sonora, e a trilha sonora também tem essa variação de cada década, né? Porque você sabe que a gente sabe que em cada momento a gente tinha um panorama cultural diferente. Então aí a cada década a gente tentava meio que não deixar de uma forma caricata, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu pedi muito ao pessoal na época é que a gente evitasse aqueles vestidos armadinhos de bolinha, que é o que todo mundo pensa quando você pensa, por exemplo, anos 50. A gente tentava adaptar o figurino, a direção de arte, tudo, como os personagens em si, como todos, para que aquilo fosse uma unidade dentro da década, mas que fosse o mais próximo de personagens que estão num momento comum, sabe? Num dia a dia. E não organizar personagens como se eles estivessem sempre se arrumados para uma festa. Então a gente tentou, com a pouca grana que tinha e com a experiência que tinha, tentar organizar isso da melhor forma. Ele ainda não está com o link disponível, porque como agora há pouco a gente estava colocando tanto o A Vida e uma Viagem quanto Não Tem Só Mandacaru em festivais, aí eu não pude disponibilizar
ainda. O Entrada Proibida, que foi o primeiro, ele já está na internet. Aí eu acho que o A Vida e uma Viagem deve estar entrando agora, esse ano, que ele já não participa mais. E o Não Tem Só Mandacaru, que é o mais recente, ele vai demorar mais um pouquinho porque ele ainda está participando do circuito.